Olá, nós vamos conversar hoje sobre comunicação global, aumentando sua inteligência interpessoal. Nós temos basicamente 7 tipos diferentes de inteligência. Nós temos uma inteligência verbal, uma inteligência matemática, uma inteligência corporal, uma inteligência musical, uma inteligência intrapessoal, uma inteligência espacial e uma inteligência interpessoal. A inteligência interpessoal é aquela inteligência de você para com você. Essa é também chamada de comunicação. Nós chamamos comunicação global porque ela vai além da linguagem. É uma série de eventos que, colocados juntos, vão fazer a diferença para você. Nós vamos discutir o que eu chamo a mágica da influência. Como que você consegue influenciar uma outra pessoa e como que você consegue carregar com você 24 horas por dia o seu poder pessoal independente das circunstâncias. Nós temos basicamente 2 tipos de poder. O poder posicional e o poder pessoal. O poder posicional é o poder que você tem pela posição que você executa. Se você é um general do exército ou se você é um chefe de departamento, você tem um poder pela posição que ocupa. Mas vamos imaginar você, domingo de manhã, de chinelo, de bermuda, de camiseta, indo à banca de jornal, comprar um jornal, e ninguém lhe conhece lá. Ninguém sabe quem você é. O único poder que você carrega com você naquele momento é o seu poder pessoal. E este pode estar com você 24 horas por dia. E como que você desenvolve esse poder? Você desenvolve esse poder linguisticamente. Se você continua fazendo o que você sempre fez, você vai continuar obtendo o que você sempre obteve. Se você quer fazer alguma coisa diferente, você quer ser alguma coisa diferente, você tem que fazer alguma coisa diferente. E se você quer aprender a influenciar mais as outras pessoas, você tem que chegar à consciência de que, conscientizar-se de que influência é você associar o sentimento de prazer ao seu produto, serviço, ideia ou talento. Como que você faz isto? Comunicando-se melhor. Como que você se comunica melhor? Eu vou mostrar para você essa tecnologia. Nós vamos começar pelos olhos. Os olhos são as janelas da alma. Você já escutou essa expressão? Os nossos olhos podem se movimentar em 9 posições diferentes. Você pode movimentar os olhos para cima, na horizontal e para baixo. Para cima, você pode movimentar os olhos para a esquerda, para o meio, para o centro ou para a direita. Na horizontal, para a esquerda, para o centro, para a direita. Para baixo, para a esquerda, para o centro, para a direita. A parte do centro não nos interessa nessa apresentação. Então nos sobram 6 posições diferentes. Os olhos para cima, para a esquerda, para a direita. Os olhos na horizontal, para a esquerda, para a direita. Os olhos para baixo, para a esquerda, para a direita. Todas as vezes que você movimenta os seus olhos para cima, você está processando imagens dentro do cérebro. Todas as vezes que você movimenta os olhos na horizontal, você está processando sons no seu cérebro. Todas as vezes que você olha para baixo, para a esquerda, você está conversando com você mesmo. E todas as vezes que você olha para baixo, para a direita, você está tendo sensações corporais e está tendo sentimentos. Por exemplo, você nunca viu ninguém deprimido olhando para cima. Se eu descrever para você alguém deprimido aqui ao lado, e lhe perguntar a posição dessa pessoa, você vai dizer cabisbaixa.
É impossível você ficar deprimido olhando para cima. É impossível você ficar deprimido jogando voleibol, por exemplo. Você pode estar com a maior depressão do mundo. Você entrou numa quadra de voleibol, imediatamente de vôlei, imediatamente a sua depressão acaba. Por quê? Neurofisiologicamente é impossível você se sentir deprimido olhando para cima. Por quê? Depressão é você conversa com você mesmo e você se sente deprimido. Você conversa com você mesmo e você se sente deprimido. O que tem essa movimentação dos olhos a ver com a comunicação? Tem a ver o seguinte: todo pensamento que você tem, seja ele qual for, ele pode ser desmembrado em 3 componentes. Um componente visual, um componente auditivo e um componente sinestésico. Ou você, vamos supor o seguinte, você começa a recordar um evento agradável que ocorreu na sua infância. Então, para você lembrar desse evento, você tem que pensar em imagens, acrescentar ou não sons e ter sentimento agradável. Qualquer coisa que você pensar é desmembrado em 3 componentes: visual, auditivo e sinestésico. Apesar de eu estar falando em português, eu na realidade estou conversando com você em 3 línguas diferentes. Eu estou falando a língua visual, a língua auditiva e a língua sinestésica. E um modo de você descobrir como a pessoa está processando o pensamento é pela observação do movimento dos olhos. Todas as vezes que a pessoa olha para cima, ela está processando imagens no cérebro. Todas as vezes que a pessoa olha na horizontal, ela está processando sons. Toda vez que ela olha para baixo, para a esquerda, ela está conversando com ela mesma. Toda vez que ela olha para baixo, para a direita, ela está tendo sentimentos de própria percepção e emoções. Então vamos supor o seguinte: você está conversando com alguém e você observa os olhos dessa pessoa e no momento que você fala alguma coisa, ela olha para cima. Então você sabe não o que ela está pensando, mas como ela está pensando, com imagens. Se nesse momento você disser para ela, você está vendo o que eu estou dizendo? A palavra vendo encontra o canal visual aberto e você vai se comunicar melhor com essa pessoa. Você passa a ser mais inteligente interpessoalmente. Se você está prestando atenção na pessoa falando e ela simplesmente diz o seguinte, ela não só diz, ela movimenta os olhos para baixo, para a direita. E você então diz, como que você se sente com relação ao que eu estou dizendo? A palavra sente encontra o canal sinestésico aberto. Então essa pessoa vai se sentir mais à vontade conversando com você. Existem 3 componentes da habilidade de influenciar os seres humanos. Um deles é a palavra, o segundo é o tom de voz e o terceiro é a fisiologia. Palavra, tom de voz e fisiologia. Então vamos discutir isso com carinho. A palavra representa somente 7% da sua habilidade de se comunicar e de influenciar os outros. O tom de voz representa 38%. E a fisiologia representa 55%. Por isso que mesmo você sendo tendo um doutorado em comunicação, você ainda tem muito que aprender nessa área, porque isso ainda nem chegou nas universidades. Tudo que você aprendeu em termos de comunicação através da palavra sozinha, representa somente 7% do poder de se comunicar. Deixa eu dar um exemplo que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, vende-se muito por telefone, telemarketing. E foi ensinado às telefonistas a fazer o seguinte: o indivíduo que mora em Nova York, comparado com o indivíduo que mora em Dallas, no Texas, eles falam numa velocidade muito diferente. Se você colocar um indivíduo, um texano de Dallas, conversando com um indivíduo de Nova York, o indivíduo de Nova York vai reclamar que o texano fala muito devagar. O indivíduo do Texas vai reclamar que o indivíduo de Nova York fala muito depressa.
Então foi ensinado às telefonistas o seguinte, que elas iriam assumir a mesma velocidade de voz da pessoa com a qual elas estavam falando no telefone. Se a pessoa falasse devagar, elas falariam mais devagar. Se a pessoa falasse depressa, elas falariam mais depressa. Isto sozinho aumentou para esta companhia onde foi testado esse esquema, aumentou 30% em vendas, mostrando o impacto não só do que você diz, mas como você diz. Muito mais importante do que o que você diz é como você diz. E a velocidade com que você fala é fundamental comparando com a pessoa com a qual você conversa. Então, agora para frente, você vai se lembrar do seguinte, se você está conversando com uma pessoa que fala muito depressa, aumente a velocidade da sua voz um pouquinho, da sua fala. Se você está conversando com uma pessoa que fala muito devagar, diminua a velocidade da sua voz um pouquinho. E só aí você está aumentando a sua capacidade de influenciar em pelo menos 25% a 30%. O terceiro componente é a fisiologia. Representa 55% do poder de se comunicar. O que é a fisiologia? A fisiologia é o modo como você coloca o seu corpo em comparação com o corpo do outro. Por exemplo, se eu chego no escritório para conversar com alguém e esta pessoa está, vamos supor, com os braços cruzados ou com as pernas cruzadas, e se eu assumir o que nós chamamos uma imagem espelho desta pessoa, ou seja, colocar o meu corpo, a minha fisiologia, mais ou menos do mesmo jeito da outra pessoa, vai haver uma sintonia a nível inconsciente entre o meu cérebro e o cérebro dessa pessoa. Porque quando eu assumo a mesma posição corporal da pessoa com a qual eu estou conversando, a nível inconsciente eu estou dizendo para ela, eu sou igual a você, você pode confiar em mim. Então as três coisas são importantes, a palavra, o tom de voz e a fisiologia. A palavra sendo apenas 7%, o tom de voz 38% e a fisiologia 55%. Pelo fato da palavra ser somente 7%, eu não estou dizendo que não é importante. Quantos por cento da sua comida é pimenta? Ou quantos por cento da sua comida é sal? Quase nada. No entanto, um pouquinho mais de sal, você já não consegue comer a comida. Um pouquinho mais de pimenta, você já recusa comê-la. Então, apesar da palavra representar somente 7%, é importante. Mas ela se torna muito mais importante, essa importância pode ser multiplicada em até 10 vezes, se você leva em consideração o movimento dos olhos, e você então agora fala a palavra de acordo com a posição dos olhos da pessoa, ou se você leva em consideração a velocidade com a qual a pessoa está conversando, se ela fala depressa, você fala depressa, se ela fala devagar, você fala devagar, e principalmente se quando você fala, você está assumindo a fisiologia semelhante à da pessoa. Quando você combina essas três coisas, a sua habilidade de influenciar os outros vai aumentar tremendamente. E além disso, você tem que manter em mente o seguinte, todo ato humano é motivado por duas coisas e somente duas coisas. Evitar sofrimento e procurar prazer. Tudo que você faz na vida, você faz ou evitando o sofrimento ou procurando o prazer. Se você, por exemplo, é fumante, por que você fuma? Porque o seu prazer de fumar é maior do que o sofrimento, o medo que você tem de ter infarto, de ter enfisema, de ter câncer ou de envelhecer precocemente. O dia que o medo de ter infarto, câncer, enfisema ou de envelhecer precocemente for maior que o seu prazer de fumar, você para de fumar imediatamente, você não precisa de motivação, não precisa de nada. Por que você é gordo? Porque o seu prazer de comer é maior do que o seu sofrimento de ser gordo.
o dia que o sofrimento de ser gordo for maior do que o prazer de comer, você vai parar de comer, vai diminuir, sem nenhuma motivação. Quando você está tentando influenciar alguém, quando você está no processo de influenciação, você tem que manter em mente o seguinte: a pessoa vai dizer sim à sua proposta, ao seu produto, ao seu serviço, à sua ideia, ao seu talento, dependendo desse jogo entre evitar sofrimento e procurar prazer. Se o que você oferece vai causar mais prazer do que o sofrimento dela desembolsar dinheiro ou tempo, ela vai admitir e vai adquirir a sua ideia, o seu produto, o seu serviço, o seu talento. Senão, não tem jeito. Então, levando isso em consideração, e levando em consideração que a sua inteligência interpessoal é uma combinação de coisas, entre elas a palavra e o tom de voz, e levando em consideração que a fisiologia é muito mais importante do que a palavra ou o tom de voz, você agora, quando conversando com alguém, a primeira preocupação que você vai ter em mente é assumir a mesma fisiologia corporal da outra pessoa. Como você vê nesse slide. Desses 3 indivíduos aí colocados, esse chefe que está sentado na cabeceira da mesa, se ele tiver que promover um dos 3, e tudo mais sendo igual, será promovida a pessoa que estiver com a fisiologia semelhante à dele. Se eu levasse você a um restaurante público qualquer na cidade, e lhe mostrasse de longe um casal sentado lá almoçando ou jantando, eu dissesse para você o seguinte: você vai dar uma nota de 1 a 10 no relacionamento daqueles dois ali, sem escutar o que eles estão falando, simplesmente de longe observando o modo, a atitude deles, a atitude corporal. E você fosse lá e olhasse o casal, e você, ou 2 amigos conversando, ou marido e mulher, e você olhasse o casal e você deu a nota 8, por exemplo. Aí eu lhe perguntaria: por que 8? Você disse: por causa do jeitão. Que jeitão? Isso que você chama de jeitão, se você for analisar cientificamente, em detalhes, é nada mais, nada menos do que essa imagem espelho entre um e o outro. Ou seja, quando você de longe olhar, observar 2 pessoas conversando numa mesa, e elas estão em rapport, que nós chamamos em inglês, elas estão sintonizadas uma com a outra, isso é expressado no corpo de uma forma que elas mantêm mais ou menos esta imagem em espelho uma da outra. E isso é fundamental. Comunicação é como se fosse uma dança. Quando você tem um casal de dançarinos, esse casal, todos 2 dançam muito bem, e vamos supor que a mulher dançando, de repente, ela visualiza ou vê do outro lado do salão uma conhecida dela, ela é capaz de levar o parceiro lá para dar um alô para a conhecida, sem ele perceber que ela está levando. Por que isto? Porque comunicação é como se fosse uma dança. Quando a coisa está bem entrosada, você não sabe quem está conduzindo quem. Nós não nascemos bons comunicadores. Você não vai num berçário e diz: aquele ali se comunica bem, aquele não, aquele sim, aquele não. Comunicação, você aprende, é um software. Tem uma programação. Só que, infelizmente, essa inteligência interpessoal não é desenvolvida nas nossas escolas. A sua capacidade de se comunicar depende muito de você, do que você aprendeu com você mesmo, imitando outras pessoas. O que eu quero lhe provar é que você, hoje, comunicação é uma ciência. Você consegue transferir de um cérebro para outro, você consegue aprender. Como tudo que você aprende na vida passa por 4 fases. E nós vamos discutir em detalhe essas fases. A primeira fase é a fase da ignorância. Todos nós somos ignorantes.
só que em assuntos diferentes. Se você não sabe pilotar um avião, por exemplo, você é totalmente ignorante no que diz respeito a pilotar um avião. É verdade? Então você não sabe o quanto você não sabe no que diz respeito a pilotar um avião. Você então é inconscientemente incompetente. Esta é a primeira fase. Se você agora vai almoçar com um piloto e ele começa a contar para você o que precisa para pilotar um avião, você entra na segunda fase, que eu chamo estar a par da situação. Você se torna agora conscientemente incompetente. Você agora sabe o quanto você não sabe. Vamos supor que você agora se interesse pelo avião a tal ponto que você decida tirar o brevet. Você vai e pilota 40 horas e se torna um piloto. Você agora aprendeu a pilotar avião. Você agora tem o que nós chamamos de conhecimento. Você agora é conscientemente competente. Você sabe o quanto você sabe. Vamos supor que agora você pilote avião por 20 anos. Depois de 20 anos, você não pensa mais em como pilotar avião. Você simplesmente entra no avião, liga e levanta voo. Por quê? Porque você, nesse momento, o que aconteceu com você? Você se tornou inconscientemente competente. Você agora já não sabe o quanto você sabe. Todos nós, quando estamos aprendendo qualquer coisa nova, nós passamos por essas 4 fases. Ignorância, a par, conhecimento, e essa 4ª fase chama-se sabedoria. Você nem sabe o quanto você sabe. É o modo como você dirige seu carro hoje. Você chega lá, liga a chave, sai dirigindo. Você não está prestando atenção se você está pisando no acelerador, ou no freio, ou na embreagem. Isso tudo é automático. Você coloca no piloto automático no seu cérebro e vai embora. Agora, uma coisa interessante é o seguinte. Entre a par e conhecimento, existe um processo chamado de confusão. É uma das mensagens mais importantes que eu vou apresentar para você nesse vídeo. É que confusão faz parte do aprendizado. Se você não entende absolutamente nada como pilotar um avião, você não está confuso a respeito de pilotar um avião. Mas no momento que você começa a aprender como pilotar um avião, confusão aparece no seu cérebro. Então, confusão é bem-vinda. Nós temos que ensinar isso para as escolas, ensinar isso para os estudantes, ensinar isso para os pais, de que confusão faz parte do aprendizado. Quando você ficar confuso a respeito de alguma coisa, isso significa que você está quase adquirindo conhecimento naquilo. Então, o processo de aprendizado passa pela fase de confusão. Como passa por muitas outras fases. Como, por exemplo, passa pela fase de impacto. Isso é a primeira fase na comunicação. Você tem que causar um impacto quando você vai se comunicar com alguém. Você tem que causar um impacto quando você vai se comunicar com alguém, um assunto do seu interesse e do interesse dessa pessoa. Você tem que fazer a pessoa ficar interessada pelo assunto. Você tem que causar um impacto quando você vai ensinar alguma coisa. Então essa é a primeira fase da comunicação. O aprendizado não existe sem repetição. Repetição é a mãe do aprendizado. Do mesmo modo, para você comunicar alguma coisa para o cérebro da outra pessoa, há necessidade de uma certa repetição. Se você falar uma ideia uma vez só para o outro cérebro, essa ideia pode passar desapercebida. Às vezes você tem que falar 2, às vezes você tem que falar 3, 4. O aprendizado exige repetição. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou um dia e saiu andando? Não, você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu. Você fez isso várias vezes até que você andou. É verdade? Então é importante você aprender a repetir as coisas, talvez de uma forma um pouco diferente, para que o outro cérebro entenda a mensagem. A terceira coisa importante no processo de aprendizado é a utilização. O que adianta você assistir esse vídeo, por exemplo, escutar essas ideias todas,
e não utilizar nada do que estamos discutindo aqui. Não utilizar o movimento dos olhos, não utilizar o tom de voz, assumindo a mesma velocidade da pessoa com a qual você conversa, não utilizar a fisiologia, assumindo a postura semelhante à que a pessoa está, como se fosse uma imagem espelho. Que adianta? Ficou apenas um exercício intelectual. Uma vez você utilizando, vai chegar uma hora que isso vai interiorizar, vai ficar parte de você. Você não precisa se preocupar mais. Você vai chegar um momento que você não vai precisar ficar estudando se o olho do indivíduo está mexendo para cima, ou para baixo, ou para a esquerda, ou para a direita. Isso não faz diferença mais. Entende? Porque você interiorizou, faz parte agora da sua natureza. Os bons comunicadores, eles não ficam estudando o que eles vão fazer, eles estudam no começo. Depois, você dirige hoje, você não fica pensando mais onde o seu pé está pisando. Não é verdade? E, finalmente, uma coisa importante que você tem que levar em consideração é o reforço. Você tem que, de vez em quando, reforçar. Vou contar uma historinha rápida para vocês. Era uma vez, no Alasca, onde um dos esportes bem difundidos lá é cortar lenha. Do mesmo modo que nós jogamos futebol no Brasil, um dos esportes nacionais, onde há competição no fim do ano, etc. e tal, é de lenhador. Então, toras enormes são colocadas, cada um recebe um machado, uma audiência, todo mundo assistindo, torcendo. Tem campeonato de lenhador. Quem é que corta uma árvore do mesmo diâmetro mais rápido? E às vezes tem maratona em cortar lenha. 8, 10, 12 horas cortando. Era uma vez um lenhador famoso, conhecido, que todo mundo na região sabia que ele era bom. Um dia um jovem ouviu falar a respeito desse lenhador e ele se apresentou ao lenhador como discípulo. Ele disse: ouvi falar que você é um mestre em cortar lenha e eu estou aqui para aprender o ofício. O lenhador o acolheu, disse: fica aí, vamos trabalhar. E o discípulo foi aprendendo, até que um dia, como ocorre com a maioria dos discípulos, ele decidiu que ele sabia mais do que o mestre. Então ele resolveu desafiar o mestre num corte de lenha. E o mestre aceitou. Marcaram o dia, a hora, chamaram o pessoal para assistir, 2 toras do mesmo diâmetro, e eles iam fazer uma maratona, quem cortava mais lenha, num período de 8 horas. E a competição começou. E o discípulo, bem mais jovem do que o mestre, estava curioso se o mestre estava conseguindo acompanhá-lo no mesmo pique. E de vez em quando o discípulo dava uma olhadinha para ver como estava o mestre. E para surpresa do discípulo, quando ele olhava, o mestre estava sentado, segundo ele, descansando. Ele pensou: velho, né? Está velho já, coitado. E o concurso, a competição continuou. E quando chegou o final do dia, foram contar, o mestre ganhou. O discípulo não entendeu, como é que pode? Foi conversar com o mestre: eu não entendo. Toda vez que eu olhei para você, você estava sentado, às vezes que eu olhei para você. Como que agora no final você consegue ganhar? O mestre disse: sentado não, eu estava amolando o machado. Você cortou lenha o dia inteiro e esqueceu de amolar o machado. Então diminuiu o corte, então o seu esforço aumentou. Então é a mesma história na fase da comunicação. De vez em quando você tem que parar e fazer isso que você está fazendo, assistir um vídeo desse. Porque na realidade o que você está fazendo aqui é amolando o machado para melhorar a sua inteligência interpessoal, a sua habilidade de se comunicar com os outros. E para fazer isso melhor, eu tenho que rapidamente resumir para você a essência da psicologia. Psicologia é a disciplina que estuda o efeito dos pensamentos no comportamento. Então nós temos um estado mental que é manifestado por um comportamento. Se o seu estado mental é de tristeza, o seu comportamento é chorar. Se o seu estado mental é de alegria, o seu comportamento é sorrir. Então o nosso comportamento vai depender do nosso estado mental. É verdade? Muito bem. O estado mental depende
de duas coisas. O estado mental depende da representação interna, ou seja, o que você está pensando, e depende da sua fisiologia. Então, se eu, por exemplo, começar a falar para vocês cabisbaixo, olhando para o chão, eu começo a ter uma série de estados mentais que não são favoráveis. No entanto, se eu começo a falar para você, melhorando a minha atitude fisiológica, colocando meus ombros eretos e a minha cabeça erguida, o meu estado mental muda. Agora, você como comunicador, o que você na realidade quer é mudar o estado mental da pessoa com a qual você está conversando. Porque todos nós fazemos decisões emocionalmente. Você pode até pensar que você faz uma decisão racional. Você diz, não, eu compro racionalmente. Não, você não compra racionalmente. Você compra emocionalmente. Você justifica a compra emocionalmente. Racionalmente. Mas você compra emocionalmente. Toda decisão que você faz tem um componente emocional muito importante. Agora você racionaliza e justifica a compra. Você racionaliza e justifica a assinatura do contrato, etc, etc, etc. Então, toda vez que eu for conversar com você, como você está vendo nesse slide, o que eu quero alterar em você é o estado mental. Ou seja, aquele estado mental que vai proporcionar o comportamento que eu quero. Vamos supor que eu esteja ali vendendo alguma coisa, o que eu quero de você é a assinatura do contrato, ou da compra. Então, eu vou criar um estado mental no seu cérebro para o comportamento refletir aquilo e assinar o contrato. Eu poderia fazer a seguinte afirmação, que é verdadeira. Todos nós somos vendedores. Não é verdade? Ou você vende produto, ou você vende serviço, ou você vende ideia, ou você vende talento. Se você trabalha para qualquer firma, essa empresa, essa companhia está comprando uma dessas coisas de você, provavelmente o seu talento. Então, quanto mais você souber vender o seu serviço, o seu produto, a sua ideia, o seu talento, você vai estar melhor. Se você consegue associar o seu produto, o seu serviço, a sua ideia, o seu talento, a um estado mental de prazer, lembra aquele slide que eu mostrei? Evitar sofrimento, procurar prazer. Se eu colocar o meu produto, o meu serviço, a minha ideia, o meu talento, ligado a um estado mental de prazer na sua mente, o comportamento vai ser você comprá-lo de uma forma ou de outra. Então, na realidade, ao mesmo tempo que eu digo que você é vendedor, ao mesmo tempo eu digo que ninguém é vendedor. Nós não somos vendedores. Nós somos alteradores de estado mental. Isso é o que nós fazemos na vida. Alterar estado mental. E como que nós alteramos o estado mental? Baseando-se nos valores das pessoas. Deixa eu contar para você um estudo interessante que foi feito nos Estados Unidos. O maior inimigo de uma perua, quando ela está com piruzinhos num terreiro, é um gambá. Por quê? Porque o gambá come, se alimenta dos filhotes da perua. Então ela, com instinto de mãe, ela detesta o gambá. Se você pegar um gambá de brinquedo, de pano, e você jogar esse gambá num terreiro onde tem uma perua com piruzinhos, em frações de minutos, esse bonequinho de pano que representa o gambá é destruído, só porque se assemelha a um gambá. Se eu jogar um gambá de verdade, então, é destruído em frações de segundo. No entanto, se eu pegar um gambazinho, que seria destruído, mas se eu colocar na barriguinha dele um microgravador com uma fita, nesta fita, piando como se fosse peru, gravada de piruzinho, a mãe perua toma conta do gambá como se ele fosse filho. O maior inimigo dela se torna amigo. Por quê? Porque ele cheira como gambá, ele anda como gambá, ele se comporta como gambá, mas ele pia como peru. Do mesmo modo que esse fenômeno ocorre no cérebro da perua,
No nosso cérebro ocorre uma coisa fascinante. O nosso estado mental, que representa o que é de importante para nós, que são os nossos valores. O que é um valor? O valor é um estado mental que eu julgo importante. Quando eu uso a palavra que corresponde àquele valor, é como se eu tivesse, como se fosse o gambá piando igual peru. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu chegue a você e pergunte, o que é importante? Vamos supor que eu seja um vendedor de carro. Você entra na minha loja e eu lhe pergunto, o que é importante para você num carro? E presto bastante atenção no que você vai responder. Se você disser, por exemplo, importante para mim num carro é conforto e prestígio. Daí para frente, todas as vezes que eu usar a palavra conforto ou prestígio, eu estou despertando no seu cérebro aquela sensação de valor que é importante para você. E se eu conseguir associar essa sensação ao meu carro que eu estou lhe vendendo, você tem mais... A chance de você comprar o carro é muito maior. Então olha só que interessante. Linguisticamente, aumentando a minha inteligência interpessoal, eu consigo agora fazer uma associação entre o seu valor e o produto que eu tenho para lhe oferecer. E quando eu descubro a palavra que representa este produto, todas as vezes que eu falar essa palavra, cada vez que eu falo essa palavra na conversa, eu estou ligando cada vez mais o meu produto a esse valor. E o seu interesse pelo meu produto, pelo meu serviço, pela minha ideia, pelo meu talento, aumenta. Olha só que interessante. Nós começamos a fazer distinções que nós não fazíamos antes, linguisticamente. O que é inteligência? Inteligência é a habilidade de fazer distinções. Se você for ao Alasca, o esquimó tem 49 palavras para descrever neve. Nós aqui no Brasil temos uma, neve. Lá eles têm uma palavra que quando diz é a neve que o trenó pode passar, a outra é a neve que pode beber, a outra é a neve que não pode pôr na boca, a outra é a neve que vai estar dizendo que vai ter chuva. Então, do ponto de vista de neve, são muito mais inteligentes, porque eles fazem distinções que nós não fazemos. Se você pegar um matuto lá do interior de uma fazenda, se você trouxer esse indivíduo para uma cidade grande, colocá-lo no centro da cidade, ele ficar lá o dia inteiro vendo o carro passar, ele não sabe distinguir um Del Rey, de um Santana, de um Monza. Carro é carro. Por outro lado, se você for lá na fazenda caçar tatu com ele à meia-noite, e ele fala para você que o tatu vai sair ali, você pergunta ele, como você sabe? Ele diz, não, é claro, é óbvio. É óbvio. O óbvio só é óbvio para o olho preparado. No momento que você começa a perceber essas distinções linguísticas, você começa a fazer o invisível visível. E isso lhe permite intervir. Você, quando começa a prestar atenção de que os olhos são as janelas da alma, que o movimento dos olhos não nos diz o que a pessoa está pensando, mas nos diz como a pessoa está pensando. Se você começa a prestar atenção na fisiologia da pessoa com a qual você conversa, e se você assume uma fisiologia semelhante àquela, se você cuidadosamente observa os fatos, o fato de que você não vai se tornar um mestre em comunicação em um dia, porque você tem que passar pelo processo de conhecimento e finalmente de sabedoria, ou seja, no começo você tem que fazer isso conscientemente, mas vai chegar um momento que você vai poder fazer isso automaticamente. Se você entende que todo comportamento depende de um estado mental, e que esse estado mental depende da sua fisiologia e do que você está pensando, e que você consegue interferir nesse estado mental,
usando a palavra que a pessoa lhe deu, que representa para ela o estado mental, do mesmo modo que o gambá, piando igual peru, é respeitado como peru pela perua. Se você começa a colocar tudo isto junto, você vai perceber que a sua capacidade de influenciar os outros vai aumentar. Que a sua habilidade de fechar negócio vai aumentar. Por quê? Porque você se tornou interpessoalmente mais inteligente. E o interessante na inteligência é que é como um jogo de xadrez. Quando você mexe numa peça de xadrez, você na realidade mexeu no jogo todo. Você não consegue mexer numa peça sozinha. Quando você mexe numa, você mexe em todas elas, porque você mexeu no jogo. Do mesmo modo é a nossa inteligência. Apesar de termos 7 tipos diferentes de inteligência, quando você mexe numa, no caso essa que nós estamos mexendo hoje, que é a sua inteligência interpessoal, você acaba mexendo nas outras simultaneamente. E a sua inteligência como um todo aumenta. E a sua comunicação global aumenta. E você se torna mais influente, conseguindo mais daquilo que você quer na vida. Eu gostaria de terminar enfatizando para você o seguinte, que o que diferencia um amador de um profissional é persistência e paciência. Por quê? Porque Roma não foi construída em um dia. A sua inteligência interpessoal não vai ser aumentada da noite para o dia. Mas se você rever esse vídeo outras e outras vezes, eu lhe garanto que você vai ser mais inteligente interpessoalmente. Muito obrigado.